bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica aqui de Blumenau. Meu nome é Jennifer e, se Deus quiser, a gente vai ficar até o último capítulo dessa lição juntinhos. Gente, a lição de hoje vai falar sobre o anticristo. Eu já vou pegar o fio da meada da última aula que a gente estava falando sobre a grande tribulação e a gente explicou um pouquinho dos sistemas, né? O sistema da justiça de Deus, tá, gente? Não o sistema do anticristo. Então a gente viu na última aula, vamos dar uma prévia, né? A gente pegou o fio da meada do arrebatamento da igreja, tanto que a gente deu uma nova ilustração aqui no nosso quadro, tá? E a gente pegou a abertura dos selos, das taças, né? Dos flagelos, das trombetas, enfim, a gente viu alguma coisa sobre isso, bem rápido, né? E a gente ainda deu um jeito de introduzir a doutrina que não aparece na lição, que é, se você acompanhou todas as aulas, a doutrina da ressurreição, tudo bem? Nessa aula aqui em específico a gente nem vai mencionar essa doutrina, mas a gente vai passar por algumas coisas bem legais que é só para fixar bem, né? Porque tem algumas coisas, então hoje a nossa aula vai ser só sobre tópicos, né? Eu vou ler algumas coisas aqui para vocês, a gente vai explicar, vamos acrescentar algumas coisas no nosso quadro, tá? Até pra gente só conseguir dar uma meditada boa, assim, né? Mas, gente, hoje a gente vai falar sobre a pessoa do anticristo, tá? E não necessariamente o sistema do anticristo. Por quê? O sistema do anticristo a gente vai incorporar na aula que vem, que é a aula da nação de Israel. Então a gente vai ver um pouquinho sobre a justiça, né? Sobre os apuros da nação de Israel e os que vão se converter, que serão os remanescentes de Israel, né? Tudo bem? É para esse que Cristo vem. Gente, hoje de manhã, quando eu estava olhando algumas notícias, a gente está em novembro de 2021, apareceu uma notícia sobre uma nova onda da pandemia da Covid na China, onde tudo começou, basicamente. Então, onde grande parte da população já era vacinada e tudo mais, né? Então, lá está se alastrando de um jeito que você não consegue mensurar, como se fosse da primeira vez, tá, gente? Só que agora o negócio está se alastrando muito feio, né? A maior parte, gente, se não todos, né, já são vacinados naquele lugar e mesmo assim as pessoas estão se contaminando, né? Então, o que aconteceu? O governo da China entendeu que as pessoas deveriam tomar algumas providências, né? Que desde o começo muitas pessoas já falaram que isso ia acontecer, né? Que é o sistema de lockdown. Então, assim, uma das notícias que me chocou foi que uma cidade, né? Uma daquelas províncias, uma cidade tinha 4 milhões de habitantes e todos os 4 milhões de habitantes tiveram que fazer lockdown, né? Então, assim, quando a gente fala de sistema do anticristo, a gente não consegue mensurar e nem ter o sentimento de como é que vai ser as coisas naquele dia, porque nada do que vai acontecer lá é algo que você pode mensurar aqui. Mas você pode ver o crescimento do trigo e do joio enquanto você está aqui na terra, até a colheita, né? Até a colheita. Gente, falando do crescimento do joio, né, igual eu já estava falando, tem muitas coisas que a mídia, alguns governos, a ONU, deixa muito explícito que é para você já ir acostumando a sua vida a essas coisas, né? Por exemplo, na pandemia inteira tinha alguém com uma maquininha colocando na sua testa e no seu braço para medir a temperatura, gente, justamente onde vai a marca da besta, né? E as pessoas acham que é normal, né? Então já amaciando a sua mente para algumas coisas, né? Por exemplo, nessa pandemia, você pode mensurar como é fácil para o anticristo ter um controle absoluto do mundo inteiro, entende? Como que é fácil para ele governar todas as coisas, né? Então, nessa pandemia, você teve um paliativo disso. Como? Tem cidades e tem lugares que você não podia comprar e você não podia vender se você não fosse vacinado, entende? Você não podia viajar ou você não podia entrar no país se não fosse vacinado.
você não podia, né, até aqui em São Paulo eu acho, né, que você não podia entrar no McDonald's se não fosse vacinado. Então, gente, a vacina, tudo bem, essa pandemia, porque assim, o que está acontecendo na China agora, mais parece que foi espalhado novamente o vírus e as pessoas estão se contaminando de um jeito extraordinário, onde um país todo decidiu se bloquear. Então, ninguém entra e ninguém sai da China agora e as coisas vão começar a faltar. Assim como já está acontecendo nos Estados Unidos. E todo mundo acha que a crise vai passar. Gente, não vai passar. Ah, daqui para frente é só para trás. É brincadeira. Mas, gente, sobre todas essas coisas que acontecem exteriormente, você precisa saber o destino da igreja. A igreja é vencedora. Outra coisa, Deus não vai deixar o Filho de Deus perecer, nem a sua noiva. Então a gente tem que caminhar olhando para todas essas coisas, tá? Sabendo dessas matérias, sabendo da pessoa do anticristo, do sistema do anticristo. Por quê? Porque demora muito tempo para uma coisa se instalar de maneira mundial. Demora tempo para vir uma ideologia e tomar conta da mente das pessoas. Demora tempo. Então, assim, não acontece de um dia para a noite. Mas a pandemia veio, para quem tem olhos veja, né, que pode ser muito rápido, tá certo? E de maneira que o medo se espalha, muita coisa se espalha junto com ele. Então, cuidado, gente. O cristão, ele caminha com certeza. Ele caminha por certeza. Ele não caminha por coisas que não são certas. Tá certo? Então, Deus, deixando a certeza para o seu povo, não tem por que eles têm medo. Não tem por que temer, gente. Tá? Deus está aqui mostrando nessa pandemia que ele cuidou de gente que estava no fundo do poço. E ele não deixou perecer. A mesma coisa vai ser todo mundo até que Cristo venha ou até que Cristo venha para mim, para você, enfim, né? Mas vamos para a nossa aula. A aula de hoje é sobre a pessoa do anticristo e a gente vai citar um pouquinho do sistema do anticristo que aparece aqui no último tópico, mas eu separei, tá? Tanto, gente, que tem um livro aqui, né, que era do meu antigo coordenador da ETAD, o Antônio Gilberto, tá certo? Eu recomendo muito esse livro, tá? Que é o Calendário da Profecia. Mas, gente, eu recomendo o livro da aula passada, que eles recomendaram aqui na galeria, que é Os Agentes do Apocalipse, né? Do escritor David Jeremiah. Esse livro aqui é top. Então, esse livro, assim, é grosso, parece uma bíblia mesmo, tá? Mas, assim, ele aparece todos os componentes e todos os agentes, né, do Apocalipse, todos separadamente. Então, você tem uma clareza até melhor, tá? Então, Agentes do Apocalipse é um dos livros que você super deveria ter em casa. Eu recomendo, estou tentando procurar porque esgotou, tá? Muitas coisas aqui, muitos livros bons tem aqui na nossa lição, já esgotaram. Mas eu recomendo que você tenha esses livros em casa, tá? Mas vamos continuar. Gente, vamos pegar o fio da meada do arrebatamento da igreja para a gente entender um pouquinho do sentimento, como é que vai ficar o negócio aqui. Uma das coisas que a gente aprendeu na aula passada é que o Espírito Santo não sairia daqui, né? Tem muita gente que diz que o Espírito Santo vai sair e não sei o quê, porque, gente, o que detém, né? O que detém o anticristo, o que detém o sistema do mal, né? Ontem eu estava até estudando sobre isso, não aparece na sua lição, mas eu gostaria que você anotasse o que detém Satanás para começar todas as coisas é a igreja. Tá? Então, o agente principal aqui na Terra é a igreja através do Espírito Santo. É claro, a igreja sem Espírito Santo não é nada, né? Mas então, o agente principal que detém esse sistema é a igreja. Então Deus vai falar para a igreja que eu vou te livrar da hora, né? E não na hora. Porque tem gente que acha que a igreja vai ser retirada nesse ponto aqui, depois de 3 anos e meio de tribulação. Não, né? Porque quando você pega o texto original em hebraico, está dizendo que Deus vai livrar da hora, né? Então todos esses cognitivos que tem ali, tá? Todos esses artigos que tem ali, você tem que dar uma olhadinha, porque tirar na hora é na hora que está acontecendo tudo. Imagina que a chuva vai começar a cair
e Deus tira na hora da chuva você. Alguma coisa é da hora é o evento todo, entendeu? Esse dá. Então Deus tira, até porque a gente veio estudando, tá? Que Deus não julga o ímpio junto com o justo, tá certo? Esse momento aqui já é um momento de julgamento, tudo isso aqui. E é para o ímpio e para a nação de Israel. Então, gente, Deus não vai julgar a igreja junto com esse povo aqui, tá certo? A igreja vai ser tirada ali, tudo bem? Outra coisa que a gente aprende, eu vou usar essa caneta aqui porque eu acho ela interessante. Vamos lá. A igreja subiu, tudo bem? Quem fica? A graça, a época da graça, que alguns, quando a gente é dispensacionalista, né, que acredita nas dispensações, que são épocas da história, tá certo? Tipo a dispensação patriarcal, a dispensação, né, da inocência, a dispensação da profecia, enfim. Gente, aí a gente vive a era da igreja, né? Que se chama também dispensação da graça, tudo bem? Só que algumas pessoas dizem que quando o arrebatamento da igreja acontece, a porta da graça se fecha e não existe mais graça para essas pessoas aqui. Só que a Bíblia é muito clara que haverão pessoas que vão conseguir, gente, se salvar aqui, vão dar sua vida para Cristo, não vão, né, ir com o sistema do anticristo. Então haverá pessoas que serão salvas na grande tribulação. Com isso, gente, a gente entende que a graça, vou juntar aqui, né? A graça e o Espírito Santo ficam aqui nesse sistema, tá certo? Outra coisa, nesse período de tempo aqui a igreja saiu. O que é a igreja, gente? A igreja é o sal da terra. Vou botar aqui do ladinho, tá? A igreja é o sal da terra. O que o sal faz, gente? O sal traz equilíbrio, entendeu? Para as coisas. O sal traz o equilíbrio para as coisas. Quando a igreja é arrebatada, o sal vai junto. Então, a gente pressupõe que esse período aqui é um período de total desequilíbrio. Gente desequilibrada, sistema tudo desequilibrado. Gente, assim, quando a gente pensa em desequilíbrio, é tudo, tá, gente? É desequilíbrio emocional, da mente, as coisas vão ficar desequilibradas muito mais, né, na mente das pessoas, é claro, né? Mas com as virtudes, né? Valores serão desequilibrados. Então todas essas coisas serão totalmente desequilibradas, como se estivesse voltando uma Babilônia da vida. Aqui nessas, né? Quando a gente vê sobre o Império da Babilônia, a gente vê na história vários requisitos de coisas que vieram de lá, da Babilônia, né? Então, quando o Apocalipse vai dizer a grande Babilônia, né? A gente não vai, a nossa lição não passa sobre isso, né? Ela não vai falar sobre a grande Babilônia, pelo menos pelo que eu vi aqui não, né? Mas porque esse aqui é um estudo muito grande. A grande Babilônia, a mulher vestida do sol, né? Então, gente, pensa numa grande Babilônia mesmo, é o que vai acontecer aqui muito pior, né? Coisas que a gente nem consegue mensurar. Depois, a igreja, além de ser o sal da terra, ela é a luz do mundo, sal e luz, tá certo? Então, além da quando a igreja, embora ela levar o equilíbrio junto com ela, porque é ela que equilibra todas as coisas aqui na terra, a gente nunca dá tanta importância assim às vezes pro papel da igreja, mas o papel da igreja é extremamente importante. É ela que equilibra as coisas e é ela que ilumina as coisas. Então, gente, nesse período é um período de desequilíbrio, um total desequilíbrio, e é um período de trevas. Trevas, por quê? A igreja se foi, então não há mais luz na terra. Existe trevas. Gente, a gente acredita, né? A Assembleia de Deus também, claro, que nesse período aqui haverá um grande derramamento do Espírito Santo, tá certo? Por quê? Porque não vai ser pouca gente que vai se salvar, vai ser muita gente. Pois o livro de Apocalipse vai dizer que uma grande multidão chega debaixo do altar e Deus enxugará toda a lágrima, gente. Deus enxugará toda a lágrima é nessa situação aqui, tá? É nessa situação aqui. Então, não vai ser poucas pessoas que vão se converter, vão ser milhares, milhares, tudo bem? Então sim, haverá um grande derramamento do Espírito Santo.
a gente viu que... Outra coisa, gente, que a nossa lição também não diz, mas é importante, só para você montar na sua cabeça aqui um mapa mental, você entender um pouco as coisas. Vamos tacar Israel aqui no meio, não é a nossa aula de Israel, mas é só para você entender um pouquinho do sistema do anticristo que aparece na sua lição. Quando Cristo vem pela primeira vez, o verbo que se fez carne, tudo bem? Por que que o seu povo não aceitou ele, que era a nação de Israel? Porque eles imaginavam, gente, sempre grava muito isso na cabeça, tá? Porque você tem que retomar tudo isso aqui depois. Eles esperavam um líder político, tanto que quando Cristo já estava no seu ministério, junto com seus discípulos, tinham seus 2 irmãos, né? E, gente, eles já achavam que um ia ficar com a faca e outro com o queijo, entendeu? Quando a mãe de Jesus chegar lá, ó, lembra-te da tua família, dos seus irmãos, porque ela já estava dizendo, ó, se você for, né, todos judeus, se você for pegar, né, o governo que está assolando o Império Romano e tal, dá a faca e o queijo para sua família, né? Fica um com o Ministério do Planejamento e outro com o Ministério da Fazenda, entendeu? Então eles esperavam um líder naquele momento político, que fosse acabar com a opressão política, entendeu? Um governo político. E é isso que eles esperam até hoje, tá? Um governo político que vai parar de assolar a nação de Israel, tá certo? Então o que vai acontecer aqui, gente? Quando que a igreja vaza da terra? Quando que a igreja vai embora? Quando que o convite para ela subir acontece? Acontece no momento do Tratado de Paz. A igreja vai embora. Ninguém sabe quando isso vai acontecer, tá, gente? Ninguém sabe. Mas assim, existe um Tratado de Paz que vai ser feito no começo da tribulação. Então eu vou escrever aqui, ó. Tratado de Paz com Israel. Então é um tratado de paz que é feito no começo da grande tribulação, tá certo? Com a nação de Israel, onde eles vão ser perfeitamente enganados, achando, né, que aquele Messias que eles esperavam que seria um líder político, é esse Messias que estava ali, porque, gente, ele vai se assemelhar muito com Cristo, né? Então, assim, só em muitas questões, tanto que você tem que pensar tudo o que Cristo é, né? E para você ter uma noção de como que vai ser o anticristo, você precisa conhecer o verdadeiro Cristo, né? Que tem sido um grande desafio para a grande parte dos cristãos de hoje em dia, conhecer Cristo como ele realmente é, como realmente a Bíblia diz que ele é, tá certo? Então, gente, vai ser feito esse tratado de paz com Israel, eles vão ser perfeitamente enganados por uma tríade satânica. Aqui já entra a nossa lição, tá? Aqui já é a nossa lição. O que é a tríade satânica? A tríade satânica é o anticristo, o falso profeta e a antiga serpente, o dragão, né? Então, quem que é os 3 personagens? Gente, a antiga serpente de Gênesis, que é o dragão de Apocalipse, é o próprio Satanás, tá? Então, uma das coisas que a gente aprende sobre o anticristo é que ele não é um sistema. Existe sim um sistema que vai ser absoluto, tá? Mas o anticristo é uma pessoa e, gente, não é uma encarnação de Satanás, não é uma possessão de Satanás, é uma pessoa normal que nasceu. E, gente, não é uma pessoa que nasceu já catalogada, selada, né? Não, é uma pessoa que vai nascer em determinada parte da história, ela vai entender que ela tem um trabalho maligno para fazer, tá certo? Então, gente, é uma pessoa, tá? Não é um sistema, não é encarnação, não é alguém que foi rotulado, que vai nascer anticristo que já sabe. Não, é uma pessoa normal, tá certo? Então, gente, por exemplo, como é que eu posso explicar isso? O texto vai dizer, né? Como vem o anticristo, muitos se fizeram anticristos antes dele. Então, são pessoas que vão fazendo esse serviço do espírito do anticristo, tá certo? Na terra até que venha um que consuma todas as coisas.
uma das coisas que você precisa entender é que o ápice do reino de Deus é o reino milenar de Deus, o que vem depois dessa tragédia toda, né? Depois dessa justiça toda, vem o reino milenar de Cristo, tudo bem? Agora, o reino milenar do diabo acontece aqui, nesses 7 anos, entende? Então, o ápice do negócio com o anticristo é aqui, né? Muitos se fizeram anticristos, o espírito do anticristo vaga no mundo o tempo inteiro, levantando gente, pessoa e mente para trabalhar essas coisas por mal o tempo inteiro. Tudo bem? Agora sim, será uma pessoa que vai se tornar o anticristo, né? Eu vou dar outro exemplo, Judas, né? Judas não era traidor, ele não nasceu selado traidor, ele não era uma criança traidora. Não, Judas nasceu uma pessoa normal e se tornou um traidor através da história, tudo bem? Através do tempo, ok? Gente, a mesma coisa é a pessoa, o indivíduo do anticristo. Ele vai nascer uma pessoa comum e ele vai notar que a partir do tempo ele vai se tornar o anticristo. E a nossa lição vai dizer aqui, ó, com habilidades que nunca foram vistas antes, de administração e governo, tá certo? E uma falsa paz, ok? Então, gente, compreendeu mais ou menos como é que vai ser o negócio aqui? Aqui vai ser um negócio tudo falso. Porque, gente, se a luz do mundo, que é a verdade de Cristo, que está com a igreja, foi embora, o resto que restou aqui, nesses 7 anos, é engano. Né? E aqui a gente já aprendeu sobre isso, mas nesses primeiro aqui 3 anos e meio é o puro engano, né? Aqui então assim vem o falso profeta, uma religião unificada, gente, que vai agradar a todos, uma religião que vai agradar a, digamos assim, o fulano, ciclano, beltrano, né? Então vai tentar unificar as religiões, tudo bem? Então, gente, será uma religião unificada, né, toda maquiada, falsa, que vai agradar todo mundo vai gostar dessa religião, por quê? Porque vai trazer uma falsa paz para o mundo, um equilíbrio que não existe, por quê? Porque o sal da terra já foi, se o sal traz o equilíbrio, o sal já está no céu, o que sobra aqui? O engano. Então, gente, essa religião com o falso profeta que vai estar aqui, vai estabelecer uma falsa paz. Entendeu? Se a paz só Cristo pode dar através da igreja já foi embora, então a paz é falsa, né? É um engano. Mas olha só. E aí, gente, vai ser a falsa paz, um falso governo, onde tudo vai andar, as crises vão sumir, as coisas vão ter um equilíbrio, uma visão, entendeu? Mas tudo falso, tá certo? E aí, depois que terminar os 3 anos e meio, né? Israel vai ver que foi enganada, né? Por quê? Porque depois de 3 anos e meio começa a parte perigosa do negócio. A parte perigosa que eu digo, as pessoas vão ver que foram enganadas todas, tá, gente? Por quê? Porque essa falsa religião, ela vai culminar na adoração total para o anticristo, entendeu? Vai ser a adoração total para ele. Tudo, então assim, a máscara cai, a nação de Israel vê que é enganada, depois de 3 anos e meio, as pessoas todas vão ter que adorar o anticristo, marca da besta rolando, um governo que, assim, discretamente, enquanto todo mundo estava feliz, ele foi implantando com seus tentáculos, entendeu? E aquilo foi indo, as pessoas enganadas, gente. A humanidade das pessoas, é importante você tentar ver isso, a humanidade da pessoa, ela é muito abalada o tempo inteiro. Então, gente, as pessoas fazem coisas que elas não querem pela sobrevivência quando elas não têm certeza de para onde elas vão, não têm certeza da salvação. Então, gente, as pessoas vão fazer coisas aqui inimagináveis para continuarem vivas, tá? Então não é muito difícil você pensar que você daria a sua vida para não morrer se você não tivesse certeza de para onde você iria. As pessoas vão se entregar, sim, vão pro inferno, sim, sem saber ou sabendo, tá?
a outra coisa, o evangelho aqui vai ser pregado, continuando sendo pregado nessa situação, é por isso que vai haver pessoas que vão ser salvas. Serão deixados 144 mil pessoas, né, judias, pregando o evangelho. Por quê? Porque muitos judeus vão saber que foram enganados, vão se converter, muitos povos vão se converter através das duas testemunhas. Tá? Então esses personagens, esses agentes, os 144 mil, as duas testemunhas, não tá na nossa lição, porque isso aqui já é um negócio mais para depois, que demora tempo, né? Tá certo? Então olha só, no capítulo 13 existem as duas bestas, tudo bem? A besta que sobe do mar, que é o anticristo, que é um governo político, e a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, um governo religioso. Tudo bem? E a antiga serpente, o dragão, que aparece também no livro de Apocalipse, formando a tríade satânica, né? Então, a imitação do que Cristo fez, do que Cristo montou, do que Cristo é com Deus, o Espírito Santo, é o tempo inteiro aqui, tá certo? Aí a gente vê em quem é o anticristo. Também tá na sua lição, mas assim, eu dei uma resumida, bem resumida, só pra gente, né, entender quem é o Espírito Santo. Ele aparece 5 vezes no Novo Testamento, né, apenas, e sempre citado pelo apóstolo João, quando vai falar inteiramente do anticristo e não do sistema do anticristo, falando da pessoa, né, essa pessoa que vai se tornar, então não falando do seu sistema, tudo bem? Depois, 4 das 5 se referem apenas a oponentes de Cristo nos dias de João. Então, 1 João 2,18, no verso 22, no capítulo 4, no verso 3, e 2 João 7 também, em Mateus 24, se não me engano, também vai falar, tá? E se eu não me engano, gente, agora, não, Apocalipse eu acho que não. Mas enfim, gente, vamos lá. O anticristo será uma pessoa e não um sistema, como a gente já falou, tá certo? Próximo tópico. No livro de Apocalipse, o anticristo virá montado num cavalo branco. Se você já leu o livro de Apocalipse e não entendeu essa fase, é porque é complicadinho mesmo. Mas o cavalo branco do capítulo 6 é diferente do cavalo branco do capítulo 19, né? Chegando a uma conclusão assim bem clara, que aquele que vem montado num cavalo branco no capítulo 6, né? É como o professor Antônio Gilberto diz, Deus não vem com más companhias, gente. Cristo não anda com más companhias. Então, a pessoa que vem montado no cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse, ele vem com más companhias. Ele vem trazendo a guerra, a fome, a morte, tudo bem? E aí vem a abertura, né, dos selos. Então, gente, esse cavaleiro está andando com más companhias. Só pode ser o falso profeta. Tudo bem? Que vem montado num cavalo branco com uma falsa paz. O cavaleiro do capítulo 19 é o próprio Cristo, que vem com seus santos e anjos no final da grande tribulação, que a gente já deu uma repaginada sobre isso, tudo bem? Então, os dois cavaleiros são diferentes. O anticristo será um imitador às avessas do verdadeiro Cristo. Aqui na minha lição, e nesse livro que eu passei para vocês, Os Agentes do Apocalipse, né, do escritor David Jeremiah, ele vai ter uma coluna inteira, aqui tem só alguns, tá? De coisas que Cristo é e coisas que o anticristo é. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Jesus Cristo é a verdade, o anticristo, a mentira. Cristo, o santo, o anticristo, o iníquo. Cristo, homem de dores, o anticristo, homem de pecados, né? Cristo, filho de Deus, anticristo, filho de Satanás. Cristo, ministério de Deus, o anticristo, ministério da injustiça. Cristo, o bom pastor, o anticristo, o pastor inútil, né? O Jesus Cristo, exaltado nas alturas, o anticristo, lançado no inferno. Jesus Cristo humilha-se a si mesmo, o anticristo exalta a si mesmo, né? Então, personalidades das duas pessoas, tá, gente? E aqui eu deixei uma coisa que é para vocês pensar. A gente não tocou muito na situação das 70 semanas, né, de Daniel e tudo mais,
70 semanas são destinadas a seu povo, então o grande agente das 70 semanas é a nação de Israel, tá? Mas é importante você estudar. Um dos diretores aqui da CPAD, Ciro Zilbert, ele tem um canal no YouTube e ele fala das coisas muito rapidamente. Eu indico muito que você olhe, tá? Até Lamartine Porcela, eu gosto muito dele também, os dois explicam muito bem essa situação. Por quê? Porque é importante, tá, gente, você saber um pouquinho das 70 semanas, porque o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, tá? E justamente algumas coisas você consegue entender por aquele livro e não pelo que você tem no Novo Testamento, tá? É importante você entender Daniel 9. Mas olha só, não é possível saber a identidade, esse aqui é o nosso último tópico, tá? Mas só para você ficar pensando, não é possível saber a identidade precisa desse governante, né? Dessa pessoa que é o anticristo. Tá? Mas Daniel 2, no verso 7, vai dizer que a nacionalidade dele é europeia, tá certo? Então, nós sabemos que ele é um europeu. E eu sempre leio por isso, eu começo a rir porque eu me lembro daquele joguinho do detetive, né? Parece esse joguinho do detetive quando a gente estuda algumas coisas do Apocalipse, mas tem coisas, gente, que Deus, na sua sabedoria, né, muito além da nossa, extremamente além da nossa, sua sabedoria perfeita, ele entende que tem coisas que são um mistério e ele decidiu permanecer um mistério até o desenrolar da história. Tem coisas que eram um mistério antigamente e com o desenrolar da história você teve uma iluminação com o papel da história e você entendeu o que era. Então a mesma coisa, né, conforme o pergaminho vai se desenrolando, as coisas vão ficando claras para a igreja, tá? Isso que ainda não é muito claro. Mas, gente, olha só. Algumas pessoas dizem que ele será um muçulmano, né? Que ele será da raiz islâmica, né? Islâmica, e será um muçulmano e tudo mais. Mas existe uma outra raiz, né? Que pensa que o anticristo será da nação de Israel, tá certo? Porque, gente, ó, uma coisa é você ter a nacionalidade, não quer dizer que você vai nascer na Europa ou você vai viver na Europa. Você pode ter a nacionalidade alemã e viver aqui em Santa Catarina, entendeu? Você pode ter a nacionalidade judia e viver em qualquer lugar do mundo. Existem judeus espalhados pelo mundo inteiro. Você pode ser chinês e ter nascido na América, tá bom? Então, assim, a nacionalidade daquela pessoa não significa que é o lugar aonde ela vai surgir, tudo bem? Mas Daniel vai dizer que então que a nacionalidade dele é europeia. Tá? Então, como eu estava falando, algumas linhas de pensamento pensam que essa pessoa tem que nascer da raiz de judeia, né? Tem que ser judeu. Por quê? Como é que um judeu, uma pessoa que não é judeu, vai conseguir convencer, então, os judeus, o povo, né, de Israel, que ele é o novo Messias, que ele é um Messias enganador. Então, algumas pessoas pensam que ele será, então, da raiz dos judeus. Tem como saber isso, gente? Não, não tem. Não tem como saber. Não tem como saber mesmo. Mas assim, uma das coisas que eu quero que vocês pensem é que depois dos 3 anos e meio, a gente já viu como é que vai estar a situação daqui, a gente sabe que não vai haver equilíbrio, a gente sabe que o mundo vai estar perdido nas trevas, o Espírito Santo vai continuar derramando, tá certo? Derramando, trazendo as pessoas ao arrependimento, as pessoas se arrependem através dele, tá? Ele é um agente importante na grande tribulação. A graça ainda vai estar aí. Só que, gente, aqui, como a igreja foi embora, não existe mais alguém que detém Satanás, tá certo? Uma das coisas que eu acho que a gente nem vai passar, mas é só para você entender, existem as regiões. Existe lugar onde Deus mora, que Deus mora, gente, numa cidade que se chama Nova Jerusalém. Ele não está vagando por aí em qualquer lugar, tá certo? Então Cristo está no lugar dele, na Nova Jerusalém. Aí existem as regiões celestiais. E aí existe
os céus que a gente pode ver, né? A região normal, que é o céu que a gente pode ver, o universo e tudo mais, tá? Outra coisa, o inimigo ele foi tirado da onde Deus estava e foi jogado para onde a gente acredita que se chama regiões celestiais. Por quê? Porque ele opera nas regiões celestiais no momento. Mas aqui na grande tribulação, principalmente aqui nos 3 anos e meio, o dragão que se encontra nas regiões celestiais, o próprio Satanás, ele vai ser expulso das regiões celestiais e vai ser jogado para cá. Então pensa, se na região celestial já é difícil aguentar o bichinho, né? Ele já tenta a gente pra caramba. Imagina nesses 3 anos e meio quando ele for assolar as pessoas aqui na Terra. Então o negócio vai ser tremendo, né? Como eu digo, não tem como mensurar, tá? Não tem como mensurar. E é por isso que os mártires são recebidos muito bem, né? Esses que foram depois sendo ressuscitados aqui, né? Haverá um arrebatamento novo para essas pessoas aqui, tá bom? Vão ser recebidas muito bem. Mas assim, a gente teve uma luz aqui sobre quem é a pessoa do anticristo, a gente teve uma pequena luz aqui sobre o seu governo, uma pequena luz como é o sistema dele aqui, tudo muito pequeno, tá, gente? Tem coisas que nem aparecem aqui, mas assim, é só para você saber como que vai estar lá, tá certo? Mas assim, ore na sua casa com o propósito de você entender o papel da igreja, porque se a igreja é o que detém, né, Satanás, então, gente, você é a igreja, eu sou a igreja, somos a igreja. Imagina como ele não fica furioso com você e como Deus não te guarda para que você faça o seu papel dentro e fora da igreja, tudo bem? Então, assim, tentem trazer esse pensamento para os seus alunos, como é que é o sistema, a pessoa e o lugar daquilo lá, né? Eu creio que nós não vamos passar por isso, mas vendo tudo isso, tá? Por quê? Que tem gente que diz assim, eu não vou passar pela grande tribulação, por que eu tenho que aprender sobre isso? Você tem que aprender sobre isso para você entender de uma vez por todas que a igreja é o que detém essa tragédia toda, a igreja é o que detém que esses eventos aconteçam. E porque o desejo de Deus é que ninguém se perca e que ninguém pereça, a igreja, que é o maior agente que detém o inimigo de começar a fazer todas essas coisas, ela mantém o desejo de Deus vivo, alcançando quem não perece. Então, gente, trazer a memória das pessoas, que elas precisam saber o propósito delas, que elas precisam, gente, elas precisam saber o fundamento que é Cristo. A gente estudou isso na aula passada. Tá? Elas precisam se comportar como igreja e ir à luta como igreja, que é um corpo, é uma união. Tudo bem? Então, assim, fiquem com Deus. Eu espero que essa aula venha para acrescentar, somar na sua vida. Não deixe de procurar sobre as 70 semanas. Não deixe de salvar esses 2 perfis que eu passei para vocês e nem de ver se é da sua capacidade de comprar esse livro, Os Agentes do Apocalipse, de David Jeremiah. É muito importante. Tá bom? Fiquem com Deus e foi um prazer estar com vocês uma vez mais.